de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, diz assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Verso 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Pai, mais uma vez, diante de Ti, colocamos nossas vidas. Clamamos e rogamos pela Tua misericórdia. Alcança corações nesta noite, Senhor, e fala conosco pela Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Da última vez que nós estivemos aqui falando, nós falamos justamente dessa esperança que foi proclamada através das boas novas para o povo de Colossenses. E o que me chama mais atenção nesta carta, primeiramente, lógico, é Epáfras, né? Que Paulo chama ele de nosso amado colaborador. Paulo, ele pregava em Éfeso, no capítulo 19, na terceira viagem missionária. Paulo estava pregando e Epáfras, ouvindo a mensagem do Senhor, ele levou até o povo de Colossos. Colossos ficava, era uma colônia, tinha uma colônia de romanos, ficava na Grécia, e eles serviam vários deuses. E Epáfras, ele iniciou um trabalho ali, levou as boas novas até aquele povo. E eles aceitaram a palavra, e depois eles começaram a ter certos problemas. E Epáfras, ele visitou Paulo e colocou diante de Paulo as lutas e os problemas que ele estava enfrentando concernente ao sincretismo que estava acontecendo, porque não bastava servir somente a Cristo, eles tinham que inserir alguns costumes que eles tinham, né? Como lua novas, né? Não podia fazer nada na lua nova, alimentação, enfim, outras coisas mais. Depois nós vamos chegar nisso mais para frente. Mas o que me chama a atenção é as boas novas que chegaram até eles, e essas boas novas
trouxe mudança na vida daquele povo. O que me chama a atenção é o poder do Evangelho na nossa vida. O que a palavra tem poder de transformar e mudar a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. E o apóstolo Paulo, então, nesse capítulo de número 1, ele faz esta oração que vai do versículo de número 3 até o versículo de número 12, né? Ele coloca algumas qualidades desta igreja, deste povo. Eu anotei aqui 4 qualidades que nós vamos discorrer aqui com os irmãos. Primeiramente, eles eram fiéis. Paulo chama eles de fiéis. E a fidelidade, ela é muito importante para o povo de Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. A palavra do Senhor nos diz, se eu não estou equivocado, em Tessalonicenses, que fiel, capítulo 5, que fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. Então o Senhor, ele é fiel, porque o Senhor, ele é imutável, ele não muda a sua maneira de agir, ele não muda de maneira alguma a sua maneira de agir no meio do teu povo, através das nossas vidas, ele não muda, ele é imutável. E essa igreja, ela tinha essa qualidade, eles eram fiéis. Esse povo também era um povo santo. Eles eram separados, eles foram separados. E quando nós entendemos que nós somos um povo santo, que nós fomos separados deste mundo, para quê? Para servir ao único Deus, para louvar, para exaltar e glorificar ao único Deus. Nós somos um povo santo, nós temos que viver em santidade. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é santo, que o Senhor, ele é santo. E nós fomos chamados a essa santidade que faz parte, né, de um dos alicerces do cristianismo, é a santidade. Nós ficamos anos e anos falando sobre os fundamentos da fé cristã. E um dos fundamentos da fé cristã é a santificação. Nós fomos justificados, nós fomos santificados. Então nós temos que viver separados. E nós temos que entender o que é ser santo no mundo ao qual nós vivemos. É vivermos totalmente separados de todas as coisas que aborrecem a Deus, que aborrecem ao Espírito Santo do Senhor. E nós fomos separados. E eles entenderam muito bem o que é ser um povo santo. Eles tinham também outra qualidade, eles eram frutíferos. Nós fomos chamados para frutificar. O Senhor, ele colocou na minha responsabilidade e na sua responsabilidade, Ele comissionou a minha vida e a sua vida para dar continuidade na obra que Ele iniciou. Ele confiou isso a nós. E nós estamos aqui para quê? Para levar as mesmas boas novas de salvação àquele que precisa, àquele que necessita. Este mundo está enfrentando terrores nas suas famílias, nas suas vidas, problemas emocionais e tantas outras coisas que este mundo, essa geração está enfrentando. E o Senhor, Ele comissionou a minha vida e a sua vida para levar a paz, para levar o amor, para levar as boas novas do Evangelho. Porque esse Evangelho, ele tem poder de transformar o homem. Ele tem esse poder de transformar. Então, uma das qualidades deste povo, eles eram frutíferos. Outra qualidade que esse povo tinha, eles eram amorosos. Eles eram amorosos. E o amor
o amor é fundamental na nossa vida, no meio da igreja. Esse amor que foi plantado dentro de nós é um amor que expulsa o ódio, que expulsa a raiz de amargura. O amor que foi plantado dentro de nós, não há lugar para a raiz de amargura, não há lugar para a maldade, não há lugar quando o amor de Deus realmente vive dentro de nós, plantado dentro de nós. E a maior expressão de amor foi mostrada na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele sendo crucificado, passou por tudo aquilo que ele passou até ser crucificado. Ele ainda olha para aquele povo e ele olha, ele fala com o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma demonstração de amor. Hoje a humanidade, ela quer revidar, ela quer dar o troco. Ah, pisou no meu calo, eu dou o troco, eu resolvo isso aí. E o amor que foi plantado dentro de nós? Paulo, quando escreve aos Coríntios, os coríntios se exaltavam pelos seus dons, cada um dom melhor do que o outro. E quando Paulo escreve àquela igreja, quando ele chega no final do capítulo de número 12, ele diz para aquele povo: olha, agora eu passo a ensinar um caminho mais excelente, ou um caminho excelente. E ele adentra o capítulo de número 3, falando sobre o amor. O que é o amor? E o amor está acima de todos os dons. Se você pensa que você é alguma coisa, se você pensa que você tem alguma capacidade a nível de dons, se você não tem amor, de nada vale. De nada vale. Você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode pregar bem, você pode ser a pessoa mais inteligente da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua escola. Você pode ser a pessoa mais talentosa, mas se você não tem amor para Deus, de nada vale. De nada vale. São João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Olha que amor demonstrado por Deus. Seu único filho, ele se entregou por mim e por você. Qual de nós teríamos coragem de fazer isso? Um único filho? Mas o Senhor, por amor a mim e a você, ele entregou o seu único filho. E essa esperança que foi colocada no coração deste povo, essas boas novas que chegaram até eles, no versículo de número 6, Paulo diz que as mesmas boas novas que chegaram até vocês, agora elas estão se propagando, ou seja, a boa notícia. Sabe aquela notícia que nós gostamos de ouvir? Porque ninguém gosta de má notícias, ninguém, a não ser jornais. O jornal ama más notícias. Mas nós que gostamos de boas notícias, essas boas notícias chegaram até eles. E quando chegou até eles, começou a transformar e a mudar aquele povo. E elas então começaram a se propagar. Elas começaram a crescer. Através de um, através de outro. Eles entenderam o poder do Evangelho. Eles entenderam a importância do Evangelho. Eles entenderam a urgência do Evangelho. A igreja que nós vivemos hoje, 2023, ela não entendeu ainda a urgência do Evangelho. O Senhor, ele tem pressa.
O Senhor, Ele tem pressa, vidas estão sendo ceifadas e nós estamos acomodados. Quando temos a oportunidade de abrirmos a nossa boca, nós omitimos, nós nos calamos, nós não falamos. Existem pessoas que estão sedentas de ouvir uma palavra. Sedentas de ouvir uma palavra que possa vir de encontro com a necessidade dela, que possa curar a alma dela. E o Senhor espera isso de mim e de você. E essas qualidades os colossenses tinham. Porque o apóstolo Paulo diz aqui que quando essas boas novas chegaram até eles, elas começaram a se propagar para o mundo todo. E não só isso, houve uma frutificação, elas começaram a produzir frutos. Quando a boa nova chega, quando o evangelho chega na vida do homem, ele começa a trabalhar e começa a agir na vida do homem, começa a acontecer e aparecer os frutos. Eu me lembro no início da minha conversão, quando eu aceitei ao Senhor e eu comecei a servir ao Senhor, e eu tinha tanta vontade de falar do amor dele, eu não tinha vergonha, eu não tinha nenhuma timidez para falar, porque Deus tinha trabalhado na minha vida, o Espírito Santo de Deus estava agindo no meu interior, então eu estava sedento de vontade de falar do amor de Deus, daquilo que Ele estava fazendo, aquele momento que eu estava vivendo, ele era muito importante para mim. E muitas vezes nós perdemos esse momento. Às vezes nós perdemos esse momento. Ontem eu e a Brisa nós saímos para fazer ir atrás de algumas coisas que nós estamos precisando. E quando nós chegamos, ela olhou determinada casa e ela comentou a respeito da casa. E eu falei para ela, falei, olha, eu vi assim um senhor carregando uma criança, deve ter lá os seus 14 anos, é uma criança especial. Irmãos, quando eu olho isso, falo, o Senhor é bom para a minha vida. Os meus netinhos estão correndo de um lado para o outro, que às vezes a gente tem que brigar com eles para parar de correr. E quando nós adentramos, eu e ela, quando nós abrimos o portão, a gente teve aquela visão maravilhosa no quintal, na garagem. Eu olhei para ela e disse assim, como não glorificar a Deus? Como não exaltar o nome do Senhor? Estava o Benício cuidando do cachorro dele lá, segurando. Na hora que a gente abriu o portão, ele deu aquele sorriso para a gente. Como não exaltar e glorificar a Deus, porque Ele é bom? Isso é gratidão. Isso é gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de pequenos detalhes. Nós esquecemos de pequenos detalhes que eu valorizo muito. Eu digo sempre aqui, quando eu levanto pela manhã, que eu consigo tomar o meu banho, que eu consigo ir para o meu trabalho. Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Senhor. E quando as boas novas, ela chega, ela começa a produzir frutos em nossa vida, e nós começamos então a entender o propósito da cruz, nós começamos a entender o propósito da salvação. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E ele continua dizendo, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Eles entenderam, eles compreenderam sobre a graça de Deus, eles entenderam o que é a graça de Deus. A graça de Deus é para aqueles que não merecem nada como nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada.
nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados. Mas a graça do Senhor alcançou a minha vida e a sua vida. Nós tínhamos uma dívida impagável. E essa dívida só poderia ser paga se fosse derramada através de sangue. E esse cordeiro não podia ter defeito, esse cordeiro não podia ter pecado, este cordeiro tinha que ser puro. E ele fez isso por mim e por você. Posso ouvir um amém? E hoje nós estamos diante desses elementos que nos levam a lembrar que um dia ele morreu por mim e por você, nos dando a salvação. No verso de número 7 ele diz: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. Eu olho para a vida desse homem e eu fico imaginando como que seria bom se nós tivéssemos mais Epáfras dentro da igreja. Uma potência. Um homem que não para, um homem que prega, um homem que luta, um homem que prega e anuncia a palavra. O Senhor precisa de pessoas como eu e você, para se espelhar nesse homem que ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, compreendeu sobre a graça de Deus e foi anunciar a palavra. O Senhor precisa de mais Epáfras no meio do teu povo, no meio da igreja, para nós anunciarmos, para nós pregarmos, anunciarmos que Deus é bom, que Deus Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Segundo o pastor amigo nosso, e leva ainda para o céu. E leva ainda para o céu. Esse homem, ele tinha qualidades, ele era um servo fiel. Ele era fiel. Eu já contei para vocês aqui, eu trabalho na fiscalização de pesos e medidas. E a balança, ela tem um ponteiro, que nós costumamos chamar ele de fiel. Se ele pender para um lado, ele deixa de ser fiel, ele vai beneficiar alguém. Ou ele vai beneficiar o consumidor, ou ele vai beneficiar o comerciante. Hoje não tem mais porque a maioria das balanças hoje são eletrônicas, né? Mas existe o ponto zero, ela tem que sair do zero, independente disso. Se ela sai atrasada, ela está beneficiando alguém. Se ela sai adiantada, ela também está beneficiando alguém. A fidelidade, ela é fiel, ela não é nem para um lado e nem para o outro. Esse é o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é justo. Ainda que você queira, não, Senhor, mas o Senhor tem que pelejar por mim. Olha para a minha vida. Às vezes nós nos colocamos como coitadinhos diante de Deus. Olha para mim, Senhor. Olha o que está acontecendo comigo. Olha. O Senhor é fiel. No momento certo, na hora certa, Ele vai te abençoar e vai te dar vitória. Mas você tem que permanecer esperando nele. Somente nele. Somente nele. Deus, Ele é imutável. Por mais que nós achamos às vezes que Ele não está olhando para a nossa vida, não está cuidando de nós, nós estamos errados. Ele não erra. Ele é perfeito. Por tudo que nós talvez estejamos passando. Ah, mas não dá para entender isso. Como que pode? Existem questionamentos e mais questionamentos. Mas Ele é fiel. Ele cuida, conforme o hino que nós cantamos, Ele vela para cuidar de mim e de você. Ele vela para cuidar da sua palavra. O que está dito vai acontecer. E Ele vai cuidar de mim e de você. Se você tiver que passar por provações, você vai passar. Mas Ele está lá com você nas provações. Não existe vitória sem batalha.
Foi falado aqui essa semana através do Mateus, palavra que ele trouxe na quinta. Estamos na luta, estamos aí para batalhar. Agora, como que você quer ter vitória se você não tiver uma luta para batalhar? Hã? Ah, mas eu não gosto. Ninguém gosta. Quem gosta? Quem gosta de passar por prova? Ninguém gosta. Bom seria se nós pudéssemos estudar tudo, passar. Não tem prova, você vai direto, você vai até a formação. Não, você tem que ser provado, para ver se você é qualificado para isso. Senão, não. Quando Paulo escreve a Tito para cuidar da igreja de Creta, e ele então dá uma ordem para Tito, ele fala: olha, eu preciso de pessoas qualificadas para cuidar da igreja. Não é qualquer um. Não é? Não é qualquer um, não. Tem que ter qualificações. Para determinados cargos na igreja, segundo Paulo orienta Tito, tem que ter qualificações. Tem que ter. E Paulo, então, lógico que nós estamos falando daquelas pessoas que hoje trabalham e têm o Espírito Santo que age em nós, porque seria uma contradição, né, Alexandre, eu falar aqui da escolha de Jesus quando ele escolheu os seus discípulos. Às vezes nós olhamos e falamos: mas que critério que Jesus teve para escolher os seus discípulos? Um era membro de uma facção, o outro roubava o povo, o outro, né? Mas espera aí, o Senhor Jesus, ele chamou, o Senhor cuidou, e aí no final eles deram um pouco de trabalho, né? Nós sabemos disso. Alguns deu trabalho até o final. Até na hora de prender Jesus, teve um lá que decepou a orelha do soldado. E o Senhor ainda teve que operar um milagre ali, curando, colocando a orelha dele no lugar. Aquele Pedro impossível. Eu resolvo as coisas do jeito que eu quero. Comigo é 880, eu resolvo, pronto, acabou. Aí o Senhor fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pronto, ficaram lá, foram revestidos. Agora a vida deles é outra. Agora eles são conduzidos pelo Espírito. É o Espírito Santo que conduz a vida deles, que dirige a vida deles. Agora eles não estão em Cristo mais, né? Eu não estou em Cristo, está em mim. Ou seja, agora, através do Espírito Santo, eles são novas criaturas. Eles estão agindo de forma diferente. E eles até escrevem coisas que às vezes nós olhamos e falamos: não pode ser o mesmo. Cortou a orelha, não pode ser o mesmo que decepou, que negou. Mas vidas transformadas. Vidas transformadas. Concernente a palavra fiéis em Cristo, como Paulo menciona, fiel é ser constante, é ser perseverante, é não mudar, sejam quais forem as circunstâncias. Então, fiel é fiel, ele não muda. Lembra quando Paulo escreveu aos mesmos filipenses? Eu aprendi o segredo de ter ou não ter. Eu aprendi o segredo. Eu sei muito bem viver agora tendo ou não tendo. Ah, não, pastor, mas olha, tá difícil. Olha, eu não tenho nem ano para ir na igreja. Se aqueles que não têm ano para ir na igreja, aqueles que têm muito aí, que eles não querem ir na igreja mesmo, né? Então é um paradoxo, como diz o outro. Mas o Paulo, ele diz que ele aprendeu o segredo de viver assim, de ter e não ter. Então, independente de circunstâncias, aquele que é fiel, ele permanece fiel. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhes viremos as costas, como muitos fazem, ele continua fiel. Ele é imutável, ele não muda. Ele não muda.
ele permanece fiel, a sua fidelidade não pode ser medida. Ele é infindável. E é um motivo para darmos louvor e glórias e adoração a Ele. Ele é fiel. Eu e você somos infiéis, mas Ele continua fiel. Ele não muda. Eles eram santos. O apóstolo Pedro escreve a sua carta no capítulo 1 de 1 Pedro, e ele fala a questão das características de uma pessoa santa, a partir do versículo de número 13, não precisa colocar. Mente fortalecida pela palavra de Deus. Aqueles que são santos, eles têm a sua mente fortalecida pela palavra. Ele deseja a palavra. Ele ama a palavra. Ele sabe que a palavra é o único meio de transformar a sua vida. Então ele sabe, ele deseja essa palavra. Ele é sóbrio, moderado, controlado e ele tem domínio próprio sobre si. No mesmo verso 13, ele é esperançoso pela vinda de Deus. Ele é esperançoso. Se nós a palavra do Senhor nos diz através de Paulo que se a nossa esperança fosse nessa vida que nós estamos vivendo, nós seríamos os mais miseráveis possíveis nessa vida. Porque nós esperamos algo mais. Nós esperamos a eternidade. Nós vivemos para a eternidade. Então, eles são esperançosos pela vinda do Senhor. Ainda falando de santidade, os que são santos, não retorna à prática de paixões baixas e viciantes, que eram fruto da ignorância. Verso de número 14. Isto é, devemos aumentar em conhecimento para aperfeiçoar a nossa santificação. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais em santificação a nossa vida vai estar. Quinto, constante em oração a Deus. A pessoa que tem uma vida em santidade, ele vive uma vida de constante oração. De constante oração. E quando nós falamos de constante oração, é bom quando eu dobro o meu joelho, eu oro no meu quarto, ou quando eu dobro o meu joelho em qualquer lugar e eu oro, é bom. Mas eu posso falar com meu Deus através de oração a qualquer momento, a qualquer hora. No meu trabalho. Quantas vezes eu dirigindo lá a minha viatura lá, o companheiro do lado às vezes dormindo e eu falando com o meu Deus em oração. Quantas vezes eu caminhando, falando com o meu Deus em oração. Então, essa constante, essa ligação com Deus, aqueles que são santos, eles precisam de ter. Temor a Deus e a sua palavra. Os que são santos, eles temem ao Senhor. Eles temem ao Senhor e à sua palavra. Está no versículo de número 17, tem como referência 2 Coríntios 7:1, Números 15:37, Isaías 8:13. Esses mesmos que têm as suas vidas em santificação, eles são obedientes à verdade de Deus. A obediência naturalmente nos leva à santificação, pois a palavra de Deus é santa e, portanto, santifica a pessoa que a pratica. Efésios 5:26. Então, a palavra de Deus, ela tem poder para nos santificar. E cada vez que nós nos santificamos, nós estamos cada vez mais separados desse mundo, longe desse mundo,
longe das paixões desse mundo, mais próximos de Deus. Isso é santificação. Quando nós lutamos com todas as forças para nós rejeitarmos as ofertas que Satanás nos oferece, que esse mundo nos oferece, quanto mais nós lutamos, mais em santificação nós estamos. A palavra do Senhor nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo de número 17, fala que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Nós temos que fugir. Se nós estamos vendo que aquele lugar ali não é apropriado, eu não vou. Eu não vou. Eu vou fugir disso. Eu vou fugir disso. Sempre gosto de contar alguns testemunhos da minha vida. Eu lembro que eu trabalhei em São Paulo em 96 e o chefe de lá estava cuidando muito bem de mim, estava fazendo de tudo para me ajudar. Eu estava passando um período assim, que eu precisava muito de um adicional financeiro na minha vida, né? E eu fui para São Paulo para trabalhar 3 meses lá. Mas estava pastoreando a igreja ainda, hein? Pastoreando, eu ia lá, voltava, pastoreava no final de semana e na segunda eu estava para São Paulo de novo. Eu lembro que tinha um evento lá e eu escutei quando um falou para o outro assim: rapaz, mas ó, aquele papo do mundão aí, né? Rapaz, olha, o negócio lá vai bombar. Rapaz, vai ter em cada gata lá. Falei, misericórdia, Deus. O negócio lá vai estar bom, rapaz. E aí um chegou perto de mim e falou: ó, você tá com a gente, hein? Você vai com nós hoje, hein? Vai ter um coquetel lá e o chefe quer que você vai. Falei, eu? Não, eu tô cansado. Não tem canseira não, filho. Você vai sim. E o chefe então chegou para mim e falou assim: ó, fica preparado que 5 horas a gente vai sair por causa do trânsito, você vai com a gente. Falei, ô Jorge, mas eu não estou bem. Não quero nem saber se você está bem, se não está bem. Você não vai dirigindo, quem vai dirigindo sou eu. Você vai com a gente sim, pronto e acabou. Falei, o sangue de Jesus tem poder. E aquela vozinha falava assim: ah, mas o que tem aí? Não tem nada, vai lá. Não. E eu fui orando: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero ir com ele. Eu não quero. Eu sabia que aquilo ali era ruim, não era bom. Não era bom. E aí no trabalho nosso, no trajeto eu estava trabalhando em Mauá, e até sair de Mauá, até chegar em Santo André, um trânsito louco, e atrasou 20 minutos. Eu falei, glória a Deus, já foram embora, porque eles iam sair 5 horas, então atrasou. A hora que eu vi a rua, ele estava me esperando. Falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não quero ir. E aí a hora que eu cheguei, ele já veio me dando dura. Oh, meu, que isso, estou te esperando aqui faz 20 minutos. Ei, mas eu criei uma coragem dentro de mim, mas uma coragem dentro de mim, que eu olhei para ele e falei assim: Jorge, eu não vou. Eu não vou. Eu falei para você que eu não vou. Ah, então fica então, vai dormir cedo, 8 horas da manhã, vai embora, vai. Nós vamos. Falei, vai com Deus. Depois falaram que chegaram quase 4 horas da manhã, tudo bêbado, tudo, e eu, oh, louvado seja o nome do Senhor. Fugir de toda a aparência do mal. Senhor, eu não quero. Eu não quero. O Senhor, Ele trabalhou, me abençoou e me deu vitória, mas partiu de mim o não querer, o não fazer. 8º, amar ao próximo com o coração íntegro, sem hipocrisia. É uma das qualidades que nós temos que ter. De santos, de separados, daqueles que foram implantados o amor de Deus em seus corações.
E o apóstolo Paulo, então, ele diz que Epáfras, ele pregou as boas novas, anunciou as boas novas, e ele disse, olha, ele é servo fiel, ele tem nos ajudado em favor de vocês, e ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Aquele povo recebeu amor. Aquele povo tinha um amor diferente. Aquele povo tinha um amor que era visível, que transbordava. Deus quer ver isso em mim, quer ver isso na igreja, quer ver isso no povo. Quando amamos, nós cuidamos. Quando nós amamos, nós cuidamos. Respeitamos as pessoas, o que ela é, do jeito que ela é, da forma que ela é. Quem ama respeita, quem ama não atravessa, quem ama não ofende, quem ama respeita. E o poder do Evangelho na nossa vida, o poder do Evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. O poder das boas novas de Cristo. Sem o poder desse Evangelho, nós somos apenas religiosos. E não experimentamos a verdadeira transformação de vida. O poder do Evangelho, ele transforma, ele muda a nossa maneira. Romanos capítulo 12, verso 2, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho, a palavra, ela transforma a minha vida e a sua vida. Essa vida transformada, ela respeita. Ela respeita o seu semelhante, o seu próximo. Ela respeita. Ela respeita do jeito que ela é, do jeito que ela foi criada. Ela respeita. O poder do Evangelho, ele traz uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é a nova criatura, eu sou a nova criatura. Vamos deixar com que essa nova criatura se manifeste em nós, no meio mais difícil, seja no meio da sua família, no seu trabalho, na escola, mesmo no meio da igreja. Mas deixe que essa nova criatura se manifeste em você, para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, como que essa pessoa mudou? Como que essa pessoa mudou? As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E falando, por último, de uma vida cheia de bons frutos, do versículo de número 3 até o versículo de número 10 dessa mesma carta, uma vida cheia de bons frutos. Entenda mais uma vez, não consegue produzir fruto aquele que está fora da videira. Se você não estiver ligado na videira, você não produz frutos. Nós temos que estar enxertados na videira. Nós temos que estar grudados na videira. No verso de número 3, frutificando na gratidão, graças damos a Deus. Segundo, frutificando na fé e no amor, frutificando na fé e na caridade. Frutificando na esperança e no Evangelho, verso de número 5, por causa da esperança, pela palavra, pela verdade que chegou até eles. Frutificando na esperança.
Ah, eu não sei o que vai acontecer, não me interessa, mas eu tenho uma esperança. Isso é produzir frutos, frutos de esperança. Ainda que te desanimem, ainda que te dê palavras negativas, palavras contrárias, palavras até pejorativas, mas eu tenho uma esperança. Cristo é a minha esperança. A minha esperança está depositada em Cristo, em Deus. Isso é ser frutífero. Quarto, frutificando na expansão do Evangelho. E já chegou em vós, verso de número 6, e também no mundo todo. Vai frutificando. Receba a palavra, eu prego. O outro recebe a palavra, prega. O outro recebe a palavra, prega. Isso é frutificar. Deus espera de mim e de você que nós venhamos a produzir frutos. 5, versos 7 e 8, frutificando no aprendizado. Como aprendeste de Epáfras. Epáfras pregou para mim, agora eu vou expandir, eu vou pregar. O que ele me ensinou, eu vou pregar o Evangelho. O pastor Cairo ensinou sobre isso, eu vou pregar. Nossa, o Mateus falou tal assunto na quinta. Olha que legal, você viu? Isso é falar, isso é divulgar, é propagar o Evangelho. O Lucas falou, o Felipe falou, o pastor Rafael, o pastor Alain falou. Não, eu vou dar continuidade. Olha, Deus falou isso na igreja, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. E um rapaz trabalha comigo, eu quero ser rápido. Ele foi no culto no domingo e Deus falou grandemente na igreja. E ele guardou aquela palavra: se tiver uma capa, dá. Se eu tiver 2 capas, eu dou uma. Opa, eu vou ajudar o meu próximo. Tá, beleza. 3 horas da manhã o telefone toca. A mulher dele atende. Um irmão passando necessidade. E era urgência. Tinha urgência. Ela fala assim: fulano, tá ligando aqui, ele tá precisando de X aqui. Como que a gente faz? O dinheiro que a gente tem aqui é para fazer compra amanhã, é mercado. Como que eu faço? Ele disse para ela assim: lembra o que Deus falou lá? Tem 2 capas, dá uma. Ajuda o irmão. O resto Deus cuida. Isso aí, irmãos. Se eu pudesse, eu trazia ele aqui para testificar para vocês. Eu já testifiquei isso aqui já. Aí ele estava lá no mercado fazendo compras. Não, a gente compra, dá um. Naquela época lá dava cheque, né? A gente dá um cheque, depois Deus vai suprir essa necessidade. Olha que ele estava passando no determinado caixa lá, o dono da empresa estava andando pelo mercado. Ele olhou para aquele caixa e falou assim: ó, esse caixa aí, ó. Hoje você não vai pagar nada, essa compra você pode levar. Presente da rede de supermercados, não vou fazer a propaganda e tal. Guardou a palavra no coração. Na hora certa, ele pregou. Na hora certa, ele levou ela. Isso é propagação do Evangelho. É fazer com que o Evangelho venha crescer. Olha, Deus está falando assim, assim. A Brisa guarda muito isso. Olha, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Isso é propagar o Evangelho. É expandir o Evangelho. Você ouve hoje, amanhã você precisa dessa palavra, você leva essa palavra para a pessoa. E isso é ser frutífero. Isso é ser frutífero. 6, frutificando no conhecimento e na inteligência espiritual, para que sejam cheios ao conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Nós precisamos de inteligência espiritual. Eu oro muito a Deus: Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento para eu dar respostas certas e seguras. Porque dependendo da resposta que você dá, você acaba com a pessoa, você maltrata a pessoa, você cria um buraco dentro dela que pode arrumar 500 psicólogos que não vai ajudar se não for a graça de Deus para tirar de dentro dessa pessoa. Por causa de uma palavra que você não pensou em falar e você falou. Ser sábio
em suas palavras. Você sabe. Lembra da mulher adúltera? Senhor, ó, essa mulher aqui foi pega em adultério. E a lei diz que nós temos que apedrejá-la. Quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Nem olhou para ele. Olhou para a mulher, vai. E não peques mais. Não, mas eu tenho que dar um sermão primeiro, né? Não é? Eu estou cheio de razão. Eu vou dar um sermão primeiro nessa pessoa, para ele aprender quem que ele é, para ele aprender a lidar comigo, para ele aprender... Não, calma lá. As palavras de Jesus são sábias. Vai e não peques mais. A gente não tem que estender, não. Fica quieto. Lembra de Jó? A sua mulher mandando amaldiçoar o seu Deus. Ele não entrou em confronto com ela, ele ficou na dele. Ele ficou na dele. Estou encerrando. Frutificando, sétimo, frutificando no testemunho, para que possais andar diligentemente no Senhor, versículo de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Testemunho de vida. Todos estão olhando para você. O mundo exige de nós mudanças. Nós somos difíceis. E nós estamos num processo de mudança, de transformação constante na nossa vida, mas o mundo não quer nem saber. Aquelas pessoas que convivem com você, ela quer mais mudança na sua vida. Sua maneira de falar, seu linguajar. As pessoas esperam mais isso de nós. E o nosso testemunho, ele conta muito. Oitavo e último, frutificando em toda boa obra. A obra vai crescendo e nós vamos crescendo juntamente com ela. Nós vamos produzindo frutos. E a igreja vai crescendo. Eu e você, nós vamos produzindo frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui. Deixa eu falar o último aqui. Quando nós estávamos falando sobre o que eles receberam acerca do amor, e que eu estava falando sobre Coríntios, o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não é egoísta, ele não se ira facilmente, ele tem um autocontrole emocional, ele não guarda rancor, ele não é rancoroso, ele não quer dar o troco, conforme nós já dissemos aqui. Ele não dá troco. Quem ama não dá troco, não. Quem ama espera em Deus. Porque Deus é justiça. Concluindo essa primeira parte, irmãos, fiquemos de pé. Tenhamos um compromisso radical com a vontade do Senhor, com a disposição acentuada para agradar a Cristo. Que a produtividade, o crescimento no conhecimento divino e a disposição para fazer sejam o nosso firme intento. Em nome de Jesus. Sejamos frutíferos para a glória do nome de Jesus. Amém? Que nós sejamos frutíferos, como a igreja de Colossenses era, um povo frutífero. Vamos orar ao Senhor.